Saudações aos integrantes do nosso grupo de estudos. Estamos completando hoje, 4 de abril de 2021, 15 anos de existência. No dia 4 de abril de 2006, na sede, então, do nosso grupo de estudos, nos reunimos pela primeira vez com o propósito de inventariar e tentar entender as discussões que eram feitas pela teoria do conhecimento. Na época, nosso grande mestre, Dr. Pedro Osório, proferiu uma conferência em que estávamos, então, buscando respostas para 3 perguntas que a filosofia vem se fazendo ao longo desses últimos séculos. Talvez são perguntas que ainda não estejam satisfatoriamente respondidas, desde o primeiro momento em que o filósofo se voltou a tentar entender o universo da sua existência e a si mesmo. Se era possível, as perguntas então eram as seguintes: se era possível conhecer algo, de que forma conhecíamos e até onde era possível conhecer algo. O grupo de estudos se reuniu em diferentes oportunidades e, com o tempo, estas perguntas foram se modificando. Percebido, então, que havia uma dificuldade quase que intransponível apresentada pelos céticos que negavam a possibilidade de se conhecer algo, nós avançamos, então, para outras perguntas. E as perguntas passaram a ser, então, as seguintes: se era possível entender algo. Depois, se era possível entender como pensamos. E também, de que modo, então, essa competência de pensar, ela era exercida pelas pessoas. Deixando de lado, então, a objeção do ceticismo, nós nos jogamos a inventariar a estrutura formal da inteligência humana. O grupo de estudos conseguiu se reunir por praticamente 10 anos, sem faltar talvez uma ou outra reunião, mas nós poderíamos dizer, então, que por 10 anos nós praticamente não falhamos nenhum sábado pela manhã em que nos reuníamos aqui, então, para tentar cumprir com esta pauta, que no sábado, então, era apresentado os resumos das reflexões feitas pelos membros do grupo de estudo, então, no decorrer das semanas. E eu acredito que conseguimos resolver uma série de questões e uma série de impedimentos, então, que eram apresentados pelos céticos foram resolvidas. E talvez o principal ganho desse grupo de estudos foi quando descobrimos que, na verdade, nós precisávamos separar nesta investigação aquilo que o nosso sistema de inteligência utilizava para receber informações da objetividade fenomênica, que são os nossos sentidos, daquilo que o sistema de inteligência produz para pôr em ordem, então, estes dados obtidos por meio das sensações. Avançamos muito no decorrer deste período, na medida em que foi possível, então, distinguir, talvez esse tenha sido o primeiro grande ganho do grupo de estudos, distinguir conhecimento e ciência. Distinguir conhecimento e ciência é um êxito extraordinário. E por que é um êxito extraordinário? Porque na medida em que o sistema de inteligência se relaciona com o universo, que esse universo, se nós fôssemos tomá-lo em consideração, só podemos percebê-lo, então, como matéria, movimento e mutação no espaço. Se nós tomarmos, então, este universo como matéria e mutação e movimento no espaço, e se tomarmos, então, o organismo humano como um sistema de inteligência orientado por sensações,
nós vamos perceber então que o primeiro momento da constituição deste sistema se dá na medida em que este sistema orientado por sensações tenta pôr em ordem matéria, movimento e mutação no espaço. Estas relações entre matéria e sensação é aquilo que nós trazemos então para o âmbito desses nossos debates como os dados que devem ser conhecidos, ou aquilo que o sistema de inteligência busca então conhecer desta objetividade fenomênica. Todavia, se nós pararmos atentamente para examinar estes processos materiais que ocorrem entre o organismo humano e o universo fenomênico, nós vamos perceber então que o universo fenomênico se imprime no organismo humano por meio das sensações. São fenômenos da objetividade e o organismo sendo impresso por esses fenômenos. Essas impressões se dão, então, por meio do quê? Por meio da visão, por meio do tato, por meio do olfato, por meio da audição e por meio do gosto. Toda vez que o organismo entra em contato com qualquer dado fenomênico do universo, este dado fenomênico do universo se imprime no organismo e o organismo, ao ser impresso, então ele produz uma síntese de inteligência destes dados da objetividade. Nós poderíamos, então, para simplificar esta questão, nós poderíamos dizer, então, que estes dados que são impressos no organismo faz com que o organismo, então, produza um conjunto de memórias destas, com informações a respeito desses fatos. Então, percebam que quando o universo se imprime no organismo e quando ele o faz por meio das sensações, estes dados que são impressos compõem, então, um conjunto de informações nas memórias deste organismo, que são as suas recordações, as suas memórias destas impressões. O organismo, por sua vez, ao ser impresso, ele produz sínteses destas memórias, são sínteses de inteligência. Estes dados agora, então, compõem um conjunto de informações que, com o tempo, precisam ser colocadas em ordem. Estas informações precisam ser ordenadas. Então, quando se coloca em ordem essas informações, nós estamos produzindo agora um novo tipo de informação. É um tipo de informação puramente racional. Que, aliás, a palavra racional se comunica, de certa forma, com a atividade que é desenvolvida no âmbito desse sistema de inteligência, que é produzir relações, estabelecer relações a partir destes dados, então, que foram impressos pelo universo fenomênico. Então, quando o universo imprime, nós estamos tratando de conhecimento. Quando o organismo põe em ordem essas informações a partir das suas próprias memórias, que são sínteses de inteligência, esta é a expressão mais adequada para tratar a respeito disso, então está se produzindo ciência. Como o sistema de inteligência, como o organismo humano, então, é um sistema de inteligência que opera, então, nestes dois momentos, por meio das impressões e das sínteses de inteligência e das relações entre as sínteses de inteligência, então, entra agora um tema que nós introduzimos nas nossas discussões há 3 semanas, então é um assunto relativamente novo, mas que tem dado, então, uma contribuição extraordinária para a colocação dessa temática em ordem, que é agora, então, a introdução dos meios utilizados pela linguagem na constituição da razão. Como eu disse, iniciamos as discussões do grupo de estudos tentando ou nos perguntando se era possível conhecer algo. Evoluímos nas discussões do nosso grupo de estudos quando tentamos entender como era possível pensar a respeito disso.
E estamos agora, então, avançando talvez para a última fase dessas nossas discussões, que é o momento em que estamos, então, examinando como é possível falar a respeito daquilo que pensamos e entendemos e a respeito daquilo que conhecemos. Para tentar encontrar, então, agora um modo de ordenação para explicar a fase final, então, do sistema de inteligência racional, que é a introdução do uso da linguagem na racionalidade humana. Este tema tem se revelado extraordinariamente encantador. É uma descoberta que a mim, pelo menos, põe em ordem agora, talvez a principal dificuldade que nós enfrentamos até aqui, nesses 15 anos de debates do grupo de estudos. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que enfrentamos uma dificuldade terrível de encontrar meios de respostas à objeção do ceticismo, nós ainda precisamos justificar um sistema de racionalidade sem entrar no debate do instrumento pelo qual nós fazemos isso, que é a linguagem, a fala, a comunicação, que é o meio pelo qual nós nos expressamos nas reuniões do grupo de estudos e que entra, então, em pauta, está em pauta nas nossas discussões nessas últimas 3 semanas. Então, quando falamos de linguagem, nós precisamos entender que a linguagem é um sistema de inteligência que possui matéria, portanto, a linguagem possui objetivamente uma parte dela que pode ser conhecida, porque a matéria da linguagem são os signos linguísticos. Esses signos linguísticos podem ser signos fonéticos, corporais, escritos, ou seja, os signos linguísticos, então, eles se apresentam de diferentes formas, mas possuem matéria. E é necessário, então, entender agora de que forma essa linguagem é utilizada na comunicação humana para fazermos as discussões que estamos fazendo e para nos auxiliar, então, a entender o debate que precisa ser feito. Então, nós poderíamos dizer que a linguagem ela pode ser uma linguagem de ordenação e a linguagem ela pode ser uma linguagem de imputação. A linguagem de ordenação ela tem por finalidade, então, estabelecer um sistema de relações entre os próprios signos linguísticos. E quando fazemos isso, então, nós dizemos que ela tem uma preocupação sintática. Porque a linguagem, o signo linguístico, ele não se apresenta de modo isolado, de forma isolada. O signo linguístico ele se apresenta como um conjunto de dados que se relacionam e na medida em que se relacionam, então eles adquirem novos significados, que nós vamos examinar logo a seguir o que eu estou tratando quando eu falo de significado. Mas os signos, essa linguagem de ordenação também ela tem por finalidade estabelecer um sistema de ordem entre os dados significativos da comunicação humana. Como eu disse, como nós precisamos distinguir conhecimento e ciência, quando nós tratamos de conhecimento, estes dados são dados significativos. Ou seja, quando alguém vê algo, quando alguém ouve algo, quando alguém apalpa, degusta ou olfata algo, ele está diante de um dado significativo para esse sistema de inteligência, porque esse sistema de inteligência é orientado por sensações. Então, vocês percebam que os signos linguísticos podem cumprir uma função sintática e podem cumprir uma função de estabelecer ordem nos dados significativos da comunicação ou da linguagem utilizada pelos seres humanos. Mas esta linguagem também pode ser uma linguagem de imputação. A linguagem de imputação é a linguagem que tem o propósito de estabelecer, então, relações de causa e de consequência entre esses dados significativos da comunicação humana, que são utilizados pela comunicação humana. Então, toda vez que a linguagem estabelece
imputações entre os dados empíricos utilizados, então, como significantes da comunicação humana ou da linguagem humana, nós dizemos, então, que estamos diante de uma linguagem de imputação empírica. Mas a linguagem também pode servir como um sistema de imputação racional. Vocês lembram, quando eu tratei no início agora da minha fala, eu espero ter deixado absolutamente claro esta questão. Vocês lembram, então, que eu trouxe aqui, então, de que os dados da objetividade, que são conhecidos pelo sistema de inteligência, eles produzem, então, eles são impressos no organismo, e ao serem impressos no organismo, eles produzem sínteses de inteligência, que são dados, então, que são produzidos no âmbito do sistema que compõe o organismo e que desenvolve esse sistema de racionalidade. Ele produz sínteses de inteligência. Estas sínteses de inteligência, então, elas resultam em memórias da objetividade, dos dados da objetividade fenomênica. Pois então, além de tratar diretamente destes dados significativos que são impressos no sistema de inteligência e, portanto, são conhecidos, o sistema de imputação também pode tratar unicamente a partir das memórias e estabelecer um sistema de imputação racional. A distinção, então, em imputação empírica se volta ao conhecimento humano. E a imputação racional vai tratar, então, daqueles dados que são produzidos pelo sistema de racionalidade e que vão resultar, então, ao final, naquilo que nós chamamos, então, de ciência. Bom, distinguida, então, a linguagem de ordenação da linguagem de imputação, nós precisamos, então, agora verificar, e eu creio que a gente deva voltar mais vezes a examinar esta questão nas nossas próximas reuniões, nós precisamos agora examinar, então, os signos linguísticos. Porque se a linguagem faz uso de um instrumento ou de um meio que é utilizado, então, pela linguagem neste âmbito da comunicação, mais uma vez, que pode ser de ordenação e pode ser de imputação, e quando eu falo de imputação, ela pode ser de imputação empírica e pode ser de imputação racional, porque eu preciso, então, dar uma finalidade de pôr em ordem aquilo que é conhecido, e também eu preciso dar uma finalidade de pôr em ordem aquilo que a ciência humana produz a partir do sistema de inteligência. Então, nós temos o signo linguístico, e este signo linguístico agora, então, ele também tem dois outros momentos que precisam ser distinguidos e colocados em ordem. O signo linguístico, então, ele tem um dado significante. E o dado significante do signo linguístico, então, é o dado obtido pelo sistema de inteligência por meio deste complexo mecanismo de racionalidade, que tem uma parte que se volta, então, para a objetividade, e a objetividade se imprime no organismo por meio das sensações. Então, os dados significantes são os dados que foram impressos por meio do sistema de inteligência, de modo a produzir as sínteses de inteligência, né, que são as memórias que este organismo produz, então, no curso da sua existência. Então, o significante, em princípio, seria aquela parcela do signo que se comunica com a objetividade fenomênica. E depois nós temos, então, o significado. O signo, o significante que está na objetividade, ou estaria relacionado à objetividade, e o significante agora que é aquela parcela, então, deste momento de inteligência, que envolve signo, significante e significado, que está voltada, então, para estas sínteses de inteligência produzidas pelo organismo humano. Então, o significado é dado na medida em que o signo se relaciona com este conjunto de memórias, ele ganha um significado.
Na medida em que o signo se comunica com os dados que foram impressos com a objetividade por meio dessas relações empíricas, ele ganha um significante. Signo, significante e significado, então, são os 3 momentos utilizados pela linguagem e que eu proponho que a gente volte, então, a tratar deste assunto com atenção no curso das nossas próximas reuniões, porque este debate é absolutamente relevante para pormos em ordem, então, esta fase final das discussões que estão sendo feitas no nosso grupo de estudos e que eu repito, nós estamos há 15 anos voltados para esses exames, e o fato de estarmos há 15 anos voltados para estes exames e termos conseguido nos manter unidos de modo ao grupo não se desconstituir, continuar fazendo reuniões, demonstra que nós estamos percorrendo caminhos totalmente novos nas investigações que foram feitas até aqui no âmbito da teoria do conhecimento e da filosofia da linguagem. O que eu quero trazer então para o debate, e eu creio que talvez vamos nos dedicar por um bom tempo ainda a respeito disso, é tentar então agora encontrar critérios de ordenação para explicar algumas questões que precisam ser resolvidas aqui neste sistema de racionalidade. Nós percebemos então que quando falamos de signos, significante e significado, nós temos o signo, então, como uma expressão material, fonética, escrita, corporal, ou seja, o signo tem diferentes representações. Este signo tem um propósito, que é estabelecer relações entre a objetividade fenomênica e o sistema de inteligência racional humano. Então, ele cumpre uma função de mediação. Ao cumprir esta função de mediação, então, ele busca, num determinado momento, representar a objetividade fenomênica no âmbito da racionalidade, e num segundo momento ele tem o propósito de representar as sínteses de inteligência, então, para que o signo se comporte, então, como uma totalidade, que ao mesmo tempo que recebe informações da objetividade, ele se comunica com o sistema de inteligência da racionalidade e produz, então, um sentido. Este sentido, embora, num primeiro momento, nós nos iludimos imaginando que esse sentido, ele representa coisas, ele, na verdade, ele representa o sistema de inteligência, ele representa a racionalidade, porque se nós formos considerar o fato de que o universo é matéria, é mutação e é movimento, o universo jamais é o mesmo. E esse processo de transformação ou de mutação objetiva no espaço faz com que ele esteja permanentemente produzindo novas informações que, embora concordem em parte com as informações que já estão guardadas neste sistema de memórias ou nestas sínteses de inteligência, ele jamais vai se repetir. Jamais um fato se repete exatamente da mesma forma no âmbito do universo fenomênico. Então, nós precisamos encontrar agora critérios para determinar de que modo nós vamos tratar esse signo linguístico na medida em que ele tem esses 2 momentos de sua constituição, que é o momento em que ele recebe informações da objetividade, ou o signo não recebe da objetividade, ele recebe do sistema de inteligência que recebe da objetividade, e ao mesmo tempo ele se relaciona então agora nesse âmbito de inteligência com a parte desse sistema de inteligência, então, que produz relações racionais por meio das memórias de inteligência. E eu creio, e eu já fiz isso numa outra manifestação que produzi a respeito deste tema, que está também disponível aqui nesse nosso canal, que que eu tratei das relações sintáticas e do conteúdo semântico dos signos linguísticos da comunicação humana. Eu quero novamente, então, trazer aqui como um exercício, para mim, pelo menos, eu tenho esse assunto já relativamente bem resolvido, mas um exercício que eu gostaria de trazer aqui para, então, os demais integrantes do grupo de estudos, é tentar explicar a seguinte situação, então, que precisa ser colocada em ordem no âmbito dos signos linguísticos.
linguístico. Há signos linguísticos que são destituídos de significantes. Se o signo linguístico busca o significante na objetividade, e, portanto, nós imaginamos, isso não é real, nós vamos perceber depois no curso das nossas discussões que é apenas uma ilusão humana, os signos linguísticos não representam coisas, os signos linguísticos representam sínteses de inteligência que foram produzidas pela objetividade no sistema de inteligência humano. Então, nós vamos perceber, então, que há signos linguísticos que são destituídos desse significante. E quais seriam eles? Os signos utilizados pela matemática. Os signos utilizados pela geometria pura. Se nós formos nos voltar, então, a pensar sobre o signo linguístico da matemática e da geometria, nós vamos perceber que são signos destituídos de significante, mas, no entanto, eles são constituídos de significados da maior relevância do sistema de inteligência, porque eles põem em ordem um âmbito da maior importância que o organismo humano utiliza, que são as suas certezas. Nós já tratamos isso. Tem várias reuniões do grupo de estudos que esse tema foi tratado. Nós temos, então, um material abundante. Há escritos, inclusive, no grupo de estudos a respeito de ciência e conhecimento, palavra e razão civilizada e o ambiente sintético da ciência. E agora, universo e razão também tratam desses temas. Nós já demonstramos em que o sistema de inteligência racional humano, ele precisa, antes de entrarmos em qualquer outra discussão, se efetivamente quisermos avançar em ordem nesse ambiente, o sistema de inteligência humana, então, ele trata de um âmbito que nós chamamos das certezas, um outro âmbito que nós chamamos, então, das verdades, e um outro âmbito que são das crenças, que são crenças empíricas ou crenças racionais, que também vão encontrar essa correlação na linguagem de imputação empírica e na linguagem de imputação racional. Então, estes signos linguísticos destituídos de significantes, apenas de significado, são signos linguísticos que põem em ordem o âmbito das certezas humanas. E, portanto, investigar os signos, estes signos, eu acredito que eles poderão dar essa investigação poderá dar uma grande contribuição para os debates que estamos realizando aqui no nosso grupo de estudos. Então, agradeço ao interesse de quem acompanhou até o final essa minha exposição. Vida longa ao nosso grupo de estudos, que hoje, 4 de abril, então, de 2021, completa 15 anos de existência. Quero fazer e saudar mais uma vez a memória do nosso grande mestre, Dr. Pedro Osório do Nascimento, um homem extraordinário que acompanhou todas as reuniões. Talvez ele tenha participado de mais reuniões que eu mesmo, que praticamente não faltei a nenhuma no grupo de estudos, durante a existência do nosso grupo. Quero saudar, porque ele talvez tenha sido a pessoa mais importante de todas para que este trabalho, que hoje completa 15 anos, tenha sido realizado. Muito obrigado e até a nossa próxima reunião. E os interessados que quiserem acompanhar os nossos debates, basta acessar, então, o canal que nós temos no YouTube, é YouTube/Sebo Café. Obrigado e até a próxima.